Irmãos, nosso tempo é curto, mas vamos tentar, nesse tempo que temos, chegar no máximo de informações importantes acerca desse tema que é sobre o culto. Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 4 até o verso 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Quando nós pensamos na primeira tábua da lei, irmãos, que são aí os primeiros 4 mandamentos, certo? Que é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, segundo mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, terceiro mandamento, e 4º mandamento lembra do dia de sábado para o santificar. Então, os 4 primeiros mandamentos, eles são conhecidos como a primeira tábua da lei. Então, basicamente seria assim, né? Primeiro, a quem eu devo adorar, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, como eu devo adorar, não farás para ti imagem de escultura. O que eu devo falar e como eu devo falar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o dia que ele separou para adoração, lembra o dia de sábado para o santificar. Então eu tenho, nos 4 primeiros mandamentos, eu tenho uma estrutura clara associada com não terás outros deuses diante de mim, que é associada ao culto. Mas há uma relação direta com a segunda tábua, que, por exemplo, o nosso culto ele é afetado quando a segunda tábua não é cumprida também. Lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo diz assim: ora, se você vai trazer uma oferta ao altar e lembra que o irmão tem alguma coisa contra você, vá a ele, resolva primeiro, depois traga a sua oferta. Você entende? A relação da segunda tábua afeta a primeira. É por isso que é necessário que, para adorar a Deus, nós tenhamos uma vida que, em termos de toda a lei de Deus, seja ajustada. Eu preciso viver uma vida santa, né, de vida pura, relacionamento santo com as pessoas, ser justo com as pessoas, não ser caluniador, né, não destruir reputação de pessoas, viver uma vida em que isso não afete a maneira como eu falo com Deus, né? Chega um momento, por exemplo, que nos profetas, basicamente, você vai ver Isaías dizendo: quanto mais vocês multiplicam as suas orações, mais eu viro o rosto de vós para não vos ouvir. O Senhor diz lá em Isaías 1. Por que Isaías diz isso? Ele diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Ora, o sangue que vocês oferecem, o sacrifício de animal, e vêm adorar o Senhor, é a mesma mão que derrama sangue inocente, o que mata, o que explora o pobre. Então, se vocês vêm me adorar e levantar as mãos e orar a mim, e vocês vivem dessa maneira, eu não escuto vocês. Então há uma relação direta com as 2 tábuas em que a adoração a Deus precisa ser cumprida. Outra coisa, lá em Amós, no capítulo 5, por exemplo, o profeta Amós diz assim, a partir do verso 21: eu não suporto mais o som das vossas harpas, o som das vossas liras, eu não suporto mais, tirem da minha presença. Antes flua a verdade e a justiça como um rio perene no vosso meio. Antes, falem a verdade, pratiquem o que é justo, sejam justos, né? Então, o Senhor diz: eu não consigo ouvir mais as vossas músicas, eu não consigo mais ouvir o som das vossas harpas, eu não consigo mais ouvir as suas orações, porque vocês não estão vivendo de acordo com aquilo que eu ordenei. Uma coisa afeta a outra, mas nós não vamos lidar com essa interação agora. O que eu quero apenas mostrar para vocês, qual a importância do 2º mandamento para o culto, certo? Sabendo que isso é parte da adoração,
é necessário que todas as coisas estejam ajustadas para que o culto ao Senhor seja de fato aceitável, né? Aceitável diante dele. A primeira pergunta, né, que eu faria, que eu acho que é importante, seria: por que o segundo mandamento é o maior de todos eles em termos de informação? Você pegar os outros mandamentos, são bem curtos, né? O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. O único mandamento que você vai ter que se repete, que o mandamento repete na própria ameaça, por exemplo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Então eu tenho ali um mandamento mais exposto um pouco, né, um mais resumido. Primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Aí o quinto: honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Você tem todos os mandamentos, e o 10º mandamento com um pouco mais de detalhe. Mas nenhum mandamento se compara ao segundo em termos de informação. Por que tanta informação no mandamento? Por que tanta informação no mandamento? Essa pergunta é importante. Primeira razão, primeira causa desse detalhe, irmãos, é que a própria criação diz que há um só Deus. Em Romanos 1:21 nós vamos ouvir, nas palavras do próprio Deus, pela boca do apóstolo Paulo, que a divindade do Senhor, o seu poder é conhecido nas coisas que foram criadas. A sua divindade, o seu poder é conhecido até nas coisas que foram criadas. Interessante que a luz da natureza não me dá o modo como eu devo adorar, mas a própria criação diz que há Deus. Mas a criação não diz como eu devo adorá-lo. Então não há como o culto ser algo que é fruto da minha contemplação da criação ou da própria natureza, né? Embora, irmãos, a luz da natureza nos ensine que Deus deve ser adorado, e por isso os homens lá em Romanos 1, eles são indesculpáveis porque não deram glória a Deus. Veja, então porque a própria criação diz que você deve adorá-lo, mas ela não diz como você deve adorá-lo, né? E não tem um modo particular de adoração. E isso então me faz pensar que a razão pela qual esse mandamento ele é mais detalhado é para que nos ensine que eu não tenho como contemplar a criação e tirar de lá o modo como Deus deve ser adorado. Mas a segunda causa do particular, de como é tão detalhado esse mandamento, irmãos, é que existe uma propensão natural no homem, que é o fato dele ser corrupto e ele corromper o culto e as ordenanças de Deus. É propenso, é da natureza do homem isso. Enquanto a gente não entender isso, vocês não vão entender, porque a gente acha que as mudanças que aconteceram no culto é fruto da mudança do mundo. Não, é a corrupção do coração do homem. Enquanto a gente não compreender isso, a gente vai lutar contra o passado, dizendo, porque nós evoluímos, porque o conceito evolutivo da vida entrou até no culto. Essas coisas ficaram para trás, isso é coisa do passado. Você tem discussões como, por exemplo, culto online, ceia online, batismo online. Nós perdemos completamente. Irmãos, é como uma barragem que prende a água, que pode destruir uma cidade, e você rompe aquela barragem. Não tem limite, não há como parar, não há, aquilo ali é uma avalanche, vai destruir tudo que está na frente dela. Se isso não tiver contido, isso vai trazer destruição, não tenho dúvida disso. Preste atenção, irmãos, que o culto era corrompido por meio de idolatria. Lá no livro de Deuteronômio, eu queria que o pastor, por favor, lesse para a gente, lá de Deuteronômio no capítulo 9, quando ele começa a narrar ali a narrativa do bezerro de ouro, que foi o sermão que nós pregamos ontem, que eu citei, mas eu queria, acho que logo no verso 9 em diante, o pastor começa a narrar, o capítulo 9 de Deuteronômio. O senhor poderia ler para a gente a partir daí do início, por favor?
Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra e as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Veja, obrigado, pastor. Veja, o povo veja o detalhe, o povo já se corrompeu. O termo hebraico é interessante porque é como se fosse, o dia nem nasceu e eles já corromperam o culto. Eles acabaram de ouvir a lei, irmãos. Eles já corromperam o culto. É próprio da nossa natureza isso. É próprio da nossa maneira de pensar. E o que é mais interessante, né? É você imaginar que essa rapidez nessa mudança, ela acontece até nas ordenanças de Deus, não só na liturgia, nas ordenanças mesmo. Veja, Paulo está escrevendo aos Coríntios, irmãos. Tem 20 anos que Cristo instituiu, você tem ali, entre uma coisa e outra, 20 anos. E Paulo já está lidando com a igreja de Corinto, com uma mudança que eles fizeram na Santa Ceia, trazendo iniquidade no meio da ceia, e Paulo diz que isso precisa ser restaurado. Em menos de 2 décadas, nós já temos uma transformação, e já vista no próprio texto. Há uma inclinação do nosso coração para isso, irmãos. Diretamente uma inclinação do nosso coração para isso. Lá no profeta Jeremias, pastor, por favor, capítulo 2, verso 11, preste bem atenção na leitura desse texto, irmãos. Você vai perceber que nunca uma nação vai se converter ou vai querer praticar o que os judeus praticavam, mas os judeus vão querer praticar o que as nações praticavam. Veja lá, Jeremias 2, verso 11, por favor. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Veja, alguma nação trocou seus deuses, é porque é tão própria a corrupção, que eles já estão na corrupção, eles nunca vão querer alguma coisa santa. Mas a corrupção do nosso coração faz com que nós tenhamos a inclinação para trocarmos a glória de Deus por coisas corruptas, da nossa própria natureza. É isso que acontece com os papistas, irmãos, com outras igrejas, como por exemplo, até mesmo a igreja da Inglaterra, as igrejas gregas, protestantismo nosso. As ordenanças de Deus são mudadas em menor ou maior medida, dependendo do grau em que nós abandonamos a palavra para seguirmos o nosso próprio pensamento. Por que é tão importante esse mandamento e tão detalhado? Porque é próprio do nosso coração corromper o culto ao Senhor. Então a primeira razão qual é, irmãos? A primeira razão é onde cada vez se não vira confusão. Qual é a primeira razão que nós acabamos de falar? Porque a luz da natureza não nos pode dizer como devemos adorar a Deus. A natureza diz que há um só Deus, mas não pode me dizer como eu devo adorá-lo. Segunda razão, porque é uma propensão natural do meu coração inclinar-se para a corrupção do culto, né? E terceiro lugar, né, veja, existe, irmãos, podemos dizer, uma inclinação peculiar na natureza para a idolatria. Existe uma inclinação peculiar na natureza para a idolatria. É natural para o homem desejar ver
o que eles adoram. É natural querer ver. Ora, eles seguem, queremos agora um Deus que a gente possa tocar um bezerro de ouro. É natural querer ver aquilo que a gente adora. Está lá em Êxodo 32:1 que nós lemos ontem. Está lá em Romanos 1, verso 23. Alguém pode ler, o pastor, por favor? Romanos 1, verso 23. Êxodo nós já lemos, vamos ler apenas Romanos 1, 23 e veja como isso é real. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E você vai ver, irmãos, existe uma fraqueza natural nas mentes corruptas dos homens, em que eles facilmente são impressionados pelos ídolos e pelas imagens quando eles vão adorar. Quantos protestantes têm feito um caminho perigoso hoje de volta aos ícones, as religiões com imagens, e você pega o sangue dos nossos pais que morreram para que nós tivéssemos um culto livre de todas essas coisas, imprimindo a palavra de Deus. Você pega o sangue desses homens e diz, eles morreram em vão. Como uma vez eu ouvi de um jovem, ele morreu de besta, porque eu não morreria por isso. É algo indescritível a falta de entendimento desse jovem e não compreender isso. A nossa mente, ela é facilmente, ela ama fantasia, ela ama descrever as coisas por meio de imagens, e muitas vezes nós queremos fazer isso dentro do culto ao Senhor. Há uma inclinação na natureza para isso. Mas em quarto lugar, irmãos, existe um zelo infernal que acompanha a idolatria. Que zelo é esse? A multiplicação de deuses. Nunca você vai encontrar um único ídolo. Ele é multiplicado. Veja lá Isaías, irmãos, capítulo 50, por favor. Profeta Jeremias, desculpa. Jeremias 50, versículo 38. Jeremias 50, verso 38, por favor. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Interessante, é como se fosse um adultério corporativo naqueles que uma vez prostituíram sua honra. A descrição é impressionante. Você pode perguntar, né? O que coloca os papistas, irmãos, como homens e não como demônios, nessas práticas que nós conhecemos? O que é que coloca eles como homens e não como demônios? Diante das coisas que nós vimos e da corrupção que é feita no culto ao Senhor. A religião idólatra os inspira com uma fúria infernal. O Salmo de número 106, irmãos, por favor, vamos abrir o texto, Salmo 106, verso 36 a 38. Salmo 106, 36 a 38, por favor. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Aos demônios? Por que os que praticam idolatria não estão ligados diretamente, não se assentam junto com os demônios? Em cada parte do universo, irmãos, em cada parte do universo, existe um tipo de ídolo. E não há limite para produzir ídolos. Os papistas têm seus ídolos em imagens.
nos céus, de Deus, anjos, santos. Eles não têm da rainha dos céus, como os pagãos tinham, mas eles têm multiplicidade de ídolos. A terra vai nutri-los com imagem até mesmo da cruz. Eles vão usar no nosso meio a imagem da cruz, com relíquias, imagens de mortos. E isso é algo que não tem, é uma fúria, há uma necessidade, não para, não há uma única coisa, é uma coisa em cima da outra, algo que precisa de outra coisa, não há limite para isso, infelizmente. Não há limite para isso. E assim como os pagãos tinham seus deuses que deveriam ser aplicados, irmãos, em várias coisas, várias doenças, hoje nós temos isso também. Há um santo para cada coisa. Não há limite para se multiplicar ídolos. Há um santo para cada dia. E quando não tem o dia, tem um dia de todos os santos. Há um santo para cada necessidade. Há um santo para cada necessidade que eu tenho. Se você perde uma coisa, você tem um santo a quem invocar. Se você deseja casar, tem um santo a quem você deseja invocar. Há santo para o marinheiro. Há santo para o indivíduo que trabalha na agricultura. Você sabe que foi por isso que o nosso grande reformador Lutero, quando fugia com medo de uma grande tempestade, fez um voto a Santa Ana, que era aquela que protegia das tempestades. Ele sabia quem se dirigir, veja, não sabia a quem, não conhecia o Deus, ele sabia um santo a quem se dirigir. Não há limite para tais coisas no nosso meio. E por último, irmãos, a razão pela qual esse mandamento é tão detalhado é porque o Senhor, de modo muito claro, Ele tem um zelo particular pelo seu próprio culto e contra a idolatria. Ele tem um zelo particular pelo seu próprio culto contra a idolatria. Então Ele vai perseguir isso, irmãos. Ele vai perseguir a fim de que o seu nome seja adorado de modo correto. Ele não permitirá a imagem de nada, nada que está acima nos céus, nada que está abaixo dos céus, nada na terra, nada que está abaixo das águas, sobre a terra, nada, nada. Se Ele não permite, se a imagem não tem origem no que está acima, se a imagem não tem origem no céu, se a imagem não tem origem na terra, nem no que está debaixo da terra, a origem da imagem é o inferno. Porque em nenhum outro lugar há procedência para a imagem. Deus não fez nada acima dos céus para ser idolatria, nada nos céus para ser idolatria, nada na terra para ser idolatria, nada abaixo da terra para ser idolatria, nada na água, nada debaixo da água para ser idolatria. Logo, a idolatria tem a sua origem no inferno. É de lá que procede a idolatria. O problema, e aí vem talvez a grande dificuldade que muitos de nós temos, porque até aqui todos nós vamos concordar. Infelizmente nós não temos tempo para adentrar em muitos aspectos, mas eu posso dizer isso a vocês, o grande problema é que nós não percebemos que o princípio está estabelecido. Qual o princípio? Não devemos adorar a Deus segundo a nossa própria imaginação. Lembra que Arão disse a Moisés, quando desceu do monte, o povo é inclinado para o mal, não fique muito perturbado, porque é natural que isso aconteça. Essa teologia está correta. O problema é que porque nós somos inclinados para o mal, é que o culto não ficou à mercê da nossa imaginação.
é que tem que ser feito segundo a palavra, segundo o que está escrito nas Escrituras Sagradas, não segundo o meu próprio pensamento. Quantas vezes você vai ouvir alguém dizer, porque alguém tenta usar a Bíblia, né, para todo tipo de coisa, então diz assim, mas nós temos teatro no culto público, mas você lembra de Isaías que andou nu por um período de tempo para dizer o Estado de Israel, como ele se encontrava? Você lembra do profeta que casou com uma prostituta por ordenança? Veja, isso não é, você está chamando de teatro, eu não estou entendendo bem. Eles não é, porque veja, o aspecto lúdico foi usado também na profecia. Por que não pode usar o teatro? Aí vem a engenhosidade, não é? De utilizar um argumento aparentemente lógico, mas completamente sem procedência. Por quê? Porque o profeta, ele profetizava falando ou por atos proféticos que eram claros, a maneira dele se vestir, o vestir pano de saco, eram imagens claras de Deus falando com o seu povo. Mas veja, irmãos, Deus ordenou isso que ele fizesse. Não foi da cabeça dele, não. Aí você está me dizendo que Deus está ordenando você fazer um teatro? Você está tirando algo implícito que Deus ordenou o profeta a fazer para algo que Deus está hoje te ordenando a fazer. Ora, nós não temos, irmãos, mais profecia como no Antigo Testamento hoje. Nós temos a pregação das palavras dos profetas. Então, se eu for usar esse argumento às últimas consequências, eu diria, se não existe profecia mais, então não existem os atos proféticos. Se eu fosse ainda falar, então, o que Deus requer de nós, a pregação, é o modo como Ele escolheu para que o povo fosse instruído e os pecadores fossem salvos. Há uma tendência de encontrar, outro disse assim, por que alguém joga o paletó e o indivíduo cai, outro ora e o indivíduo cai no chão? Qual a base bíblica? Disse, olha, Daniel, quando ele chegou diante do anjo, ele caiu. A afirmação ele está pegando um versículo bíblico e fazendo uma implicação terrível. Isso aí é o teólogo Arão, que conhecia a teologia, mas não sabia aplicar. Fazia mau uso do conhecimento. E pelo contrário, levava a igreja, assim como Arão leva a idolatria. O mesmo argumento, ele sabe a teologia e aplica de modo a levar a igreja à idolatria. Porque para isso ser praticado, aí a Escritura me dá o que é que eu devo fazer no culto. Eu devo pregar, eu devo orar, eu devo ler a palavra, eu devo cantar os salmos e os hinos, eu devo, literalmente, eu posso fazer votos no culto, os sacramentos, e isso me foi ordenado por Ele. Tudo que eu acrescentar a essas coisas, usando o versículo bíblico, como Arão, eu me mostro conhecedor da Bíblia, mas aplico de modo idólatra o conhecimento. O problema nosso não é citar a Bíblia, é interpretá-la. Os fariseus, irmãos, no debate com Cristo, ali no Sermão do Monte, Mateus 5, Cristo disse, ouviste o que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Aí alguém disse, está vendo? Jesus está combatendo Moisés, que está escrito não adulterarás lá na lei mesmo. O problema é que eles citavam a lei e interpretavam de modo errado. Adultério para eles era apenas quando havia ato físico. E o Senhor vai dizer, adultério é algo que vem do coração, que vem do pensamento, que vem da impureza da alma. E Jesus vai tratar com eles uma lógica que eles não conhecem. Eles citavam o texto e interpretavam. O texto era literalmente correto, mas a interpretação era completamente errada. Agora ninguém precisa ir muito longe, irmão. Satanás fez isso quando Cristo foi tentado. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Satanás disse, está escrito. Jesus disse também, está escrito.
O problema nosso não é o encontrar versículo para justificar, é esse versículo ter fundamento na prática da igreja e na própria aplicação bíblica daquilo, na própria Escritura. Você tem dúvida que Deus nos ordenou orar? Você tem dúvida que Deus nos mandou pregar? Você tem dúvida que Deus nos mandou cantar? Você tem dúvida que Deus nos mandou fazer votos? Você tem dúvida que Deus nos mandou ler as Sagradas Escrituras? Isso não é categoricamente declarado e comprovado na Escritura? Por que você quer ir além disso? Por que eu quero ir além disso? Para onde eu vou? Deixa eu encerrar, irmão, só dizendo uma razão importantíssima nisso tudo. Eu consigo orar quando eu faço aquilo que Deus me mandou fazer. Mas se eu orar quando eu faço o que Ele não me mandou fazer, eu estou tentando a Deus. Abençoa, Senhor, o teatro que nós vamos apresentar aqui. Mas eu posso clamar a Deus. Abençoa o pastor Ageu que vai proclamar o teu evangelho nesse dia. Usa-o com poder, fala ao nosso coração. Eu posso orar, porque estamos fazendo o que Ele nos mandou fazer. E no tempo determinado, como as palavras de um puritano chamado Jeremiah Burroughs, um dos volumes da sua obra chamado Evangelho e Revelação. Ele diz assim: talvez você pregue Cristo de domingo após domingo, a glória dele domingo após domingo, e nada acontece. Ele diz: você anuncia o Evangelho naquele domingo e prega o poder do Evangelho, a glória de Cristo, e você ora e clama e nada acontece. Não tem problema. Se prepare, estude a palavra, continue orando. No próximo domingo, de manhã e de noite, volte e proclame o Evangelho. O mesmo poder e a mesma graça. Talvez nada aconteça de novo, ele diz. Não tem problema. Volte, vá para casa, se prepare, ore, leia a palavra, busque a Deus e pregue a glória dele mais uma vez. Talvez de novo nada aconteça. Mas não tem problema. Faça isso. Porque ele prometeu que o céu abriria e ele derramaria sua glória no meio da igreja quando o seu evangelho fosse pregado. Você não sabe o dia, nem sabe a hora. Continua fazendo o que ele te mandou fazer. Um dia romperá o céu e o poder do Espírito encherá a nossa alma com a glória do Evangelho de Cristo. Nós podemos fazer repetidamente a mesma coisa, com o mesmo fervor, porque nós estamos aguardando a promessa. E Ele não falha. Mas nenhuma outra circunstância eu posso orar e esperar com tanto fervor, se não fazendo aquilo que Ele me mandou fazer. Vamos orar, vamos curvar nossa cabeça nesse momento, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra e sermos confrontados com o nosso próprio pecado e a nossa própria natureza caída. Tem piedade de nós, Senhor. Desvenda os nossos olhos e concede-nos a graça
de fazermos aquilo que o Senhor nos manda fazer com a esperança no Senhor, não na nossa própria obediência, mas no Senhor, que é bom e misericordioso para conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.